é o firme fundamento de tudo que se espera e não se... Vamos falar uma boa noite bem bonito para o Senhor? Fala boa noite! Graça e paz! Paz e graça! Então vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Amém? Amém. E aí, nós somos a noiva e nós temos que estar apaixonados por Cristo. E quando é que eu não estou apaixonado? Quando você abandona tudo, quando você deixa tudo, quando você acha que o lá fora é melhor do que aqui dentro, as coisas lá de fora te encantam mais do que aqui dentro, então você deixou de amar Cristo. Ou se é que um dia você amou. E nós precisamos entender que fechando esses olhos aqui, nós vamos abrir aonde? Na eternidade. Mas qual eternidade? A do céu ou a do inferno? Hoje são poucas igrejas que pregam sobre salvação. São poucas igrejas que falam que eu e você vamos para o céu ou vamos para o inferno. Mas por quê? Porque hoje as igrejas querem pregar o quê? Jesus curador, que cura, o curador, que não, eu vou lá porque eu quero ser curado. Jesus que prospera, né? O Jesus que prospera, não, eu quero a prosperidade, eu quero o Jesus que vai me dar carro, o Jesus que vai me dar um bom emprego. Não é errado, tá? Deixa eu frisar aqui, senão falar, a pastora está falando que não estou falando que é certo, mas estou falando que nós precisamos, não é errado, porém nós temos que focar em Cristo, quem Ele é para nós. É o nosso quê? Salvador. É aquele que veio para quê? Para nos libertar, para nos restaurar, para nos levar para a morada celestial. Só que hoje a igreja quer o quê? Quer o pastor que prega sobre prosperidade, o pastor que prega sobre cura. Não, eu quero ser curado. Aí viram as costas, vão embora, esquece de Jesus. Esquece daquele que veio para nos tirar do império das trevas e nos levar para a maravilhosa luz. Então nós precisamos buscar todos os dias, morrer para o mundo e viver para Cristo. Viver uma vida na palavra, viver uma vida em comunhão. E aí o que acontece? As coisas serão o quê? Acrescentadas. Só que a gente não entende isso. O que a gente quer? Eu quero comprar meu Porsche, eu quero comprar minha casa. Tudo isso já aconteceu no tempo de Noé. O povo estava casando, dando em casamento, Noé pregando, não foi, meu irmão? Moisés lá gritando, dizendo, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio. O que o povo está preocupado? Ganhar dinheiro, casar, dar-se em casamento. Chegou o dilúvio, aconteceu? Morreram todos e somente a família de Noé foi salva. 120 anos Noé pregando, falando, vai vir chegar o dilúvio, vai chegar o dilúvio, vai chegar o dilúvio. Mas ninguém deu ouvido a Noé. E quando o dilúvio chegou e desceu, eles ficaram para o lado de fora. Será que eu e você não vai ficar para o lado de fora? Será que eu e você estamos pregando ou estamos ouvindo a palavra e praticando aquilo que nós temos aprendido? Porque senão, meu irmão, de nada vai adiantar eu estar aqui no altar, você aí sentado, os obreiros vestidos de uniforme, de nada vai adiantar. Nós precisamos ter mudança de caráter. Deus não vai perguntar quanto você tem na sua conta bancária. Deus não vai perguntar para você quantas vezes você limpou a igreja, molhou as plantas da igreja, lavou a frente da igreja. Quantas vezes quantos pastéis você vendeu na cantina. Não. Ele vai querer saber da sua vida com Ele. E é essa vida que nós temos que cuidar. E não ficar, mas pastor, então não vou trabalhar. Não, você vai trabalhar, você vai ter o seu emprego, mas você não pode colocar ele em primeiro lugar. Vamos lá, começando em Isaías capítulo 38, vamos lá, nós vamos falar de Ezequias. Só que eu vou falar de Ezequias do lado que ele errou como pai. Não sei se vocês já ouviram essa pregação, eu nunca preguei essa mensagem, do lado que Ezequias errou como pai. Então, nós precisamos estar onde? Na luz da palavra. Vamos aqui, Isaías capítulo 38, no versículo 1, eu quero ler com você e você lê comigo. Diz o que no versículo 1, Isaías 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu
de uma enfermidade, o quê? Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz quem? O Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não o quê? Viverás. Igreja, primeira coisa que você tem que pensar, como que está a sua casa? Eu quero falar da casa física e da casa espiritual. Porque tem casa física que é de crente. Eu não vou falar cristão. Não vou falar cristão, porque cristão é pequeno Cristo, é seguidor de Cristo. Agora, crente está cheio. Até o diabo é crente. Então, crente é aquele que crê. Às vezes você crê em Cristo, mas você não obedece. Você não obedece, você crê. Não, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, mas eu não vou obedecer, não. Então, porque Jesus falou, aquele que me ama, guarda o quê? Os meus mandamentos. Ficar falando, eu amo Deus e não obedece, então você não ama ele. Você está falando só da boca para fora. E quando Ezequias, ele foi repreendido por Deus, igreja, Ezequias, está lá em 2 Crônica, capítulo 22, fala do quanto ele foi fiel a Deus. Ezequias começou a reinar com 5 anos de idade. Ele começou a ser rei. Ele foi um dos melhores reis que Deus teve. Olhou e Deus se agradou dele, por quê? O templo do Senhor estava cheio de ídolos. O povo estava contaminado com a idolatria. As portas do templo estavam fechadas. Ezequias, ele fez uma reforma espiritual. Ele abriu as portas, passou a cultuar a Deus. Os ídolos foram arrancados de dentro do templo. Os postes ídolos, onde as pessoas iam dobrar o joelho, foi derrubado. Ezequias recebeu carta de afronta, dizendo que Deus não ia livrar ele daquela emboscada, mas Deus livrou porque ele buscou a Deus. Ele foi diante do Senhor e Deus deu a vitória para Ezequias. Mas agora Ezequias estava passando por um momento difícil agora. Que momento é esse? Deus chegou e falou para ele: Ezequias, você vai morrer. Então arruma a tua casa aí, que tu morrerás e não viverás. E Ezequias, um homem que foi fiel, até eu coloquei, várias pessoas comentaram, né? Porque tem gente, eu até comentei isso com a minha filha, tem pessoas que gostam de falar assim, olha, sua vitória está chegando, aí todo mundo, amém, amém, amém. Mas quando você fala, sai do pecado, e ninguém fala nada, né? Só querem coisas que vai massagear o ego, né? Fazer você ficar bem. E aí eu coloquei assim, não importa como começa, mas sim como termina. Ezequias começou bem, 5 anos reinando, cuidou da casa do Senhor, abriu as portas da igreja, vamos colocar a igreja, do templo, restaurou os cultos, derrubou os ídolos, os postes ídolos. Ele fez uma reforma legal, bonita. E Deus se agradou dele. Diz a Bíblia que Deus se agradou de Ezequias. Porém, olha o que aconteceu com Ezequias. Vamos lá em 2 Crônica, capítulo 32. Vamos lá. 2 Crônica, capítulo 32. Olha o que aconteceu. Ezequias, versículo 25. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25. Ezequias, porém, não que a igreja correspondeu ao benefício que lhe foi feito, pois o seu coração fez o quê? Todavia Ezequias deixou-se dominar, olha lá a palavra, dominar. Igreja, deixa eu falar algo para você. Nós vivemos culpando alguém, né? Saí da igreja porque o pastor me tratou mal, saí da igreja porque o pastor me pôs de banco, saí da igreja porque eu não fui bem recebida, eu saí da igreja. Não, você saiu da igreja porque você quis, porque você deixou o seu coração ser dominado pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância. Foi por isso. Porque um servo humilde, como Jesus foi, ele passa por luta e ele permanece firme.
Mesmo diante das adversidades, diante das lutas, ele não deixa o coração dele se ensoberbecer. Ah, não, eu não mereço passar por isso. É eu que sou obreira aqui 30 anos, 40 anos, porque seu coração está dominado pelo orgulho, pela soberba. Às vezes o marido, a esposa, né? Que o marido traiu, a mulher traiu, eu não vou, fere o ego. Engraçado, a mulher é traída, ela consegue perdoar, né? E o marido, o homem, quando é traído, ele não consegue perdoar. Por quê? Porque feriu o ego dele. Ai, pois é, eu, homem, já pensou? Não, isso tudo é um coração orgulhoso, porque um coração sensível à voz do Senhor, um coração inclinado a obedecer, o coração está sempre pronto para deixar ser tratado. Mas olha o que aconteceu. Ele foi, versículo 25, Ezequias, porém, não correspondeu o benefício que lhe foi feito, pois o seu coração, olha lá, eu quero aquela lá mesmo, deixa lá, mas o seu coração, o quê? Foi dominado pelo orgulho e não correspondeu o quê? A misericórdia com que foi o quê? Agraciado. Igreja, quantas pessoas vêm para a igreja atrás do Jesus que cura, atrás do Jesus que prospera, atrás do Jesus que restaura casamento. Aí, quando recebe, o coração já ensoberbece, fica, ai, mas eu não preciso, não tenho tempo de ir no culto, eu não tenho tempo de ir na igreja. Sabe o que é isso aí? Um coração soberbo. Um coração que acha que não necessita de Deus. Às vezes a pessoa, começa a fazer uma faculdade porque está ali, e aí o que acontece? Ele começou o coração dele a ensoberbecer. Por quê? Porque ele, olha o que diz aqui, vamos lá. Versículo 27, teve Ezequias riqueza, glória, em grande abundância, fez tesourarias para prata, ouro, pedra preciosa. 28, também construiu celeiros para colheitas de cereal, de vinho, de azeite, estrebaria para toda espécie de animais, currais para os rebanhos, edificou cidade, possuiu ovelha, vaca em abundância, pois Deus lhe tinha dado o quê? Muitíssima. O que levou Ezequias a ficar com o coração orgulhoso? A riqueza, o possuir, o ter. Às vezes a pessoa não tem nada, mas só porque ela tem uma habilidade no teclado, ela tem uma habilidade na bateria, ela tem uma habilidade numa voz boa para cantar, ela já acha que aquela habilidade é dela, ela não depende de Deus. E ela continua onde? No pecado, no erro, na mentira, no engano. Ezequias, tudo que ele tinha veio de quem? De Deus. Tudo que eu e você temos vem de quem, igreja? De Deus. Igreja, nós precisamos entender que nosso coração precisa continuar o quê? Humilde. O que aconteceu? O coração de Ezequias se ensoberbeceu. Ah, eu ganhei a guerra, eu consegui riqueza, eu consegui isso, eu consegui aquilo, o coração dele. Aí Deus falou o que para ele? Vamos voltar lá em Isaías 38, vamos voltar lá. E aí ele fez o quê? O coração se ensoberbeceu. E Deus falou com ele, falou, olha, agora você põe a tua casa em ordem. Por quê? Deus olhou o coração dele, o coração soberbo, o coração arrogante, o coração cheio de achar que era alguma coisa, Ângela. Igreja, nós não somos nada, podemos nada, nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece, é nele que eu e você podemos alguma coisa. Sem ele nós não podemos nada, igreja. E aí o que ele diz? Isaías 38 diz o quê? Que Deus falou para ele, agora você vai morrer com uma enfermidade mortal. Veio ele, Isaías, filho de Amós, o profeta lhe disse, assim diz o Senhor, arruma a sua casa, arruma a sua família, arruma a sua vida financeira, arruma a sua vida espiritual, porque põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Então virou Ezequias para a parede, e orou e chorou, e ele disse, Senhor, lembra-te, peço que andei diante de ti em verdade, com o que? Interesse de coração, e fiz o que era reto. Então agora ele não andava mais, porque ele estava errado.
Ele reconheceu que ele estava no pecado. Quantos de nós pecamos e não reconhecemos que nós estamos no pecado, no erro? Quantos de nós, às vezes a pessoa tem que cair esse entendimento, a pessoa achar que pecado é só prostituição, que pecado é só adultério, que pecado é só... Não, você sentar na roda dos escarnecedores para falar mal. Para que isso? Mas isso é o quê? Um caráter que não está de acordo com a palavra, não é um caráter de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Será que Jesus murmurava? Pai, o Senhor me mandou pregar para esse povo é tudo incrédulo. Era isso? Não! Mas, infelizmente, aqueles que não são conhecedores da palavra, que não têm comunhão com o Espírito Santo, o que eles fazem? Eles têm prazer de pecar, de abrir a boca para pecar, para falar o que não deve. E aí acha que está na razão. Não está na razão. Errou contra a palavra, pecou. Desobedeceu o que Deus falou, pecou. Ezequias, você põe a tua casa em ordem aí, porque você vai morrer. Virou a cara pela parede, chorou e falou para Deus, lembra-te, Senhor. Isaías 26 fala sobre isso. Lembra-te, né? Me lembra-te. E vamos entrar em juízo. Estava entrando em juízo. Mas ele estava mostrando que ele não estava bem. Porque ele disse o quê? Olha o que ele disse. Senhor, lembra-te, Senhor, lembra que ontem eu era um bom servo. Lembra-te, Senhor, que ontem eu fui um bom pastor. Lembra-te, Senhor, que ontem eu fui um bom obreiro. O que passou, passou. O que é hoje que Deus vai contar. O que está no meu coração, o que está no seu coração. Não importa quantos anos eu tive de pregar. Pastor, eu preguei 25 anos, preguei 30 anos, eu fui não sei aonde, libertei, curei, restaurei. Aí o que Jesus fala? Não te conheço. Porque praticaste o quê? A iniquidade. Quando nós deixamos a palavra, nós estamos praticando o quê? A iniquidade. E aí ele começou a falar, querer argumentar com Deus. Lembra-te, Senhor, peço que andei diante de ti, em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou o que Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor. Vai, diz a Ezequias, orou, se arrependeu. Igreja, ele se arrependeu. Mas depois, infelizmente, Ezequias volta à prática do orgulho de novo. E aí, como diz, enfiou o pé na jaca. Vamos lá. Aí, versículo 5. Vai te dizer, Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, ouvi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias, quantos anos? 15 anos. Olha, chorou. Antes ele tivesse morrido. Pastora? Sim. Porque aí ele vai criar um filho, vamos lá, no capítulo 39, Ezequias vai e faz um erro gravíssimo. Versículo 2, 39, 2. Ezequias se alegrou com eles, lhe mostrou a casa do teu tesouro, da prata, do ouro, a especiaria, os melhores ungüento de toda a sua casa, de armas, de tudo que se achava no seu tesouro. Coisa alguma houve no seu palácio, em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe o quê? Mostrasse. Desceu o anjo no coração, mostrou tudo o que ele tinha. Só que aí que ele errou. Porque olha a repreensão que Deus leva o profeta Isaías a falar. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram? Respondeu Ezequias. De uma terra remota, vieram a mim de Babilônia. Perguntou o profeta, o que foi que viram em teu palácio? Respondeu Ezequias, tudo que tinha eu mostrei para ele na minha casa. Coisa alguma há no meu tesouro que eu não lhe mostrei, que eu não mostrasse. Não foi o problema ele entrar à igreja e mostrar, o problema foi o que já estava onde? No coração dele. Olha o que eu tenho, o que eu conquistei, eu. João falou, convém que ele cresça e eu diminua. Cristo tem que crescer dentro de nós. Cristo tem que habitar. E o que fala de Cristo? Está falando da palavra.
Aí vamos lá. Então, vamos, versículo 5, né? Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Certamente virão dias em que tudo que houve em teu palácio, tudo que o quê? Que entesouraram os teus antepassados até o dia de hoje, será levado para onde? Não ficará coisa alguma, diz quem? Aí, às vezes, você vê pessoas que Deus permite que ela vai lá no fundo do poço. No fundo do poço. E tem pessoas que já foi no fundo do poço, mas ainda é soberbo, arrogante. É arrogante. E nós precisamos mudar a igreja. Cristo vem buscar a sua igreja, mas Ele vai buscar que igreja? A igreja gloriosa, a igreja transformada, a igreja de um coração sensível, a igreja de um coração puro, um coração incontaminável. Não é a igreja fofoqueira, não é a igreja mentirosa, não é a igreja orgulhosa, não é a igreja soberba, não. É a igreja pura. É essa igreja que Ele vem buscar. E nós precisamos nos purificar para que esse grande dia a trombeta possa tocar e nós subirmos para encontrar com esse noivo que é Cristo Jesus. Mas nós não estamos preocupados, nós estamos preocupados em ganhar dinheiro, nós estamos preocupados em abrir mais empresa, nós estamos preocupados em formar, em fazer tudo, mas não estamos preocupados em fazer a obra, em ganhar almas, em pregar a palavra. Por quê? Porque é no nosso coração soberba. Quando eu cheguei numa igreja, comecei a visitar, não que eu reparava, mas eu vi isso. Eu cheguei numa igreja e comecei a fazer visita, como eu faço hoje ainda. E eu cheguei lá, as casas, mal, nem sem terminar a reforma que começou, você via aquela reforma antiga. Mas o Corolla estava lá na porta, Ângela, na garagem. E eu dizia, meu Deus, a casa onde a família mora, mal acabada, sem conforto. Mas por quê? Porque a casa, eles não iam sair com a casa no lombo, ninguém ia ver a casa deles. Mas o Corolla, Ângela, aonde passasse, qualquer loja que estacionasse na porta, falava, irmã, tem um Corolla. Sabe o que é isso aí? Soberba, arrogância, coisas que desagradam a Deus. Essa semana eu falava com Deus, meditando. O irmão mandou uma mensagem para mim domingo depois do culto. E ele disse sobre os castelos que são criados dentro do coração do homem, onde Deus não está. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ficar rico, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho 4 carros, eu tenho 5 casas, eu tenho 20, sei lá, apartamento. Para que isso? Você tem, amém, glória a Deus. Mas não precisa ficar ensoberbecendo, porque olha o que aconteceu com Ezequias. Mas vamos lá. E aí, o que ele respondeu? Virão dia, versículo 7, dos teus próprios filhos, olha lá, igreja, que procederem de ti, tu gerares, tomarão para que seja eunuco no palácio do rei, da onde? Eles iam ser o que, igreja? Escravo. Aonde que começou o cativeiro da Babilônia, igreja? Dentro da casa de Ezequias. Aí eu quero falar com você sobre a sua família. Como você tem sido dentro da sua casa? Porque Ezequias foi um bom rei até um certo tempo. Depois passou um péssimo rei e um péssimo pai. Porque quando Deus falou, você fez tudo isso, seu coração ensoberbeceu, você mostrou sua riqueza, agora você, a sua família, os seus filhos serão levados para o cativeiro da Babilônia. E o pior de tudo foi a resposta que ele deu para o profeta Isaías. Olha o que ele respondeu para o profeta Isaías, versículo 8. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra, igreja, pelo amor de Deus. Deus te dá uma sentença. E você fala que é boa. E às vezes Deus já até te deu uma sentença. O marido que não respeita a mulher. Marido, deixa eu falar para você. A Bíblia diz que o homem
Ele tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Você trata mal sua mulher? Você fala coisa que machuca ela? Você trai ela? Às vezes você não deita com outra mulher, mas você cobiça outra mulher. É traição diante de Deus. Então você não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E você não se entrega por ela como deveria se entregar. Você tem que morrer. E às vezes trata mal a esposa. Será que você não é o rei Ezequias dentro de casa? Será, mulher, que você não é a mulher como Ezequias dentro de casa, que foi um péssimo pai? Pessoas, mulheres que não tratam bem o esposo, que às vezes é uma pessoa grossa. Por quê? Porque é um péssimo marido. E aí dentro de casa, pai, o que você faz, seus filhos estão vendo. Você senta para falar mal das pessoas dentro da sua casa, não vou nem falar de pastor, para não falar, está falando porque é para ela, não. Às vezes você senta dentro da sua casa e fala mal da sua família, fala mal de alguém. Você está levando para dentro da sua casa demônios. Aí você vê um monte de jovens rebeldes, desobedientes. Sabe o que é isso aí? Reflexo de casa. Seus filhos é o que você é dentro de casa, minha irmã. Não vem falar para mim, é porque enturmou com não sei quem, porque não, é reflexo da sua casa. Para você ter uma ideia, eu vejo muito aqui, filho sentado de um lado, mãe do outro, pai do outro, cada um numa quina da igreja. Isso já mostra o quê? O reflexo do que está dentro de casa. Não é uma família? Tem que sentar junto? Tem que estar junto, orar junto, segurar na mão junto, mas não, um está lá, outro está lá, outro está lá, cada um no canto da igreja. Por quê? Porque não são unidos. Ai, minha filha é minha amiga, minha irmã, você não tem que ser amiga da sua filha, você tem que ser sacerdote dentro da sua casa, ensinar os seus filhos no caminho que ele deve andar, no caminho que eles devem andar, mas vamos lá. E aí ele diz, boa palavra do Senhor que disseste. Agora vamos ler a parte B, que diz o quê? Pois pensava. O que ele pensava? Vamos lá, igreja. Haverá paz em meu dia? Tá bom. Sabe o que ele está pensando, Marcos? No dia dele. Os meus filhos, Sabrina que se vira. Ela que vai se virar. É isso que Ezequias. Se vira, minha esposa, que ela que se vira, que lute, que batalhe por ela mesma. Era isso. Péssimo pai. Um mau exemplo dentro de casa. Um mau exemplo para a família e igreja. A Bíblia diz o quê? Marido de uma só esposa. Não é isso que diz? Mulher de um só marido. Só que nós queremos mudar a Bíblia. Queremos agora novos casamentos, novos relacionamentos. Em 2 Crônica, capítulo 33, olha o que esse menino virou, o Satanás. Sério, pastora, sério. Manassés virou Satanás, o filho de Ezequias. Ezequias teve ele depois de 3 anos que Deus tinha falado para ele. Vou te dar mais 15 anos. Aí olha o que Manassés é filho de quem? De Ezequias. Igreja, nós somos o perfume, o aroma suave de Cristo. Hoje, as igrejas estão muito mimizentas, os membros, mas tudo isso eu falo, pastor é culpado de não ensinar e os membros são culpados de não estudar a Bíblia. Pastor de não ensinar e os membros de não conhecer a Bíblia. Erramos porque não conhecemos as Escrituras e o poder que há nele. O nosso erro é esse. E o erro do pastor de não ensinar. Porque tem pastor que prega bonito, mas não mexe. Eu falo porque eu já fui à igreja, que o pastor não fala nada sobre caráter, salvação, não. E porque você vai prosperar, porque você vai crescer, porque você vai ficar milionário, tudo isso, menos a salvação. Então, também a nossa classe de pastor é responsável pelas igrejas mimizentas, que não pode falar nada. E aí os pais dentro de casa, em vez de ensinar os filhos no caminho que eles devem andar, porque Manassés não ensinou. Ezequias não ensinou. Ezequias fez um bom trabalho reformando as igrejas.
Porém, como pai, ele foi um péssimo pai. E você, como é em casa? Pastora, minha filha é minha amiga. Volto a repetir, não é amizade, você tem que ser sacerdote, ensinar seus filhos no caminho que devem andar. Chamar para responsabilidade. Tem pais que são negligentes com os filhos. Não adianta você ser amigo do seu filho, amigo da sua filha, se você não ensina a verdade, não mostra a verdade. Olha o que ele fez, 2 Crônica, capítulo 33, versículo 3. Tornou o quê? A edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha o quê? Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Me ajuda aí. Tinha derrubado. O pai foi lá, restaurou, limpou o templo, mandou os satanás embora, os capetas embora. O que o filho fez? Trouxe tudo de volta. Ah, meu filho foi criado. Não, você não cria seu filho dentro da igreja, cria seu filho na palavra, nos ensinamentos. Mas não é só você ensinar, você tem que dar bom testemunho.